Esse é o nosso trabalho final de programação orientada a objetos. Os integrantes do grupo são João Felipe, Leonardo Gamarra e Ricardo Batista. A gente começa o nosso programa com o menu dele, em que ele tem 5 botões: criar trem, editar trem, listar trem, deletar trem e salvar. Bom, esse menu ele é feito com JPanel com um box layout. E cada um desses botões que a gente pode ver, ele é outro JPanel em cada layout com um botão dentro de cada um, que daí a gente consegue fazer eles ficarem grandes cobrindo a tela inteira. Por isso a gente fez desse jeito. Bom, cada botão leva a um menu diferente. Começando então pelo criar trem, que a gente pode ver que daí ele leva para um outro frame que tem uma JLabel, que tem escrito ID do trem, e um JTextField, onde a gente bota o ID que a gente quer para o trem ser criado. Além dos botões dos dois JButtons voltar e próximo, que vai levar para a próxima tela, e voltar vai levar para o menu. E caso coloque um ID inválido, em que ou seja um ID repetido, ou seja uma coisa que não seja no formato certo, ele vai retornar uma outra tela, uma JMessage, que vai mostrar que não é válido aquele ID. Bom, então depois de botar um ID válido, ele abre essa nova tela, que é um box layout, que mostra em JList as locomotivas disponíveis. A gente tem então um JButton adicionar, que vai adicionar a locomotiva na composição, um JButton próximo, que leva essa tela de escolha dos vagões, que vai levar a tela para a escolha dos vagões, e um JPanel montagem, que tem um JLabel montagem e um JTextField, que mostra a montagem em cada um dos vagões, que a gente mais tarde vai mostrar ele funcionando no código. Também, então, dá para considerar também que tem um scroller que faz a gente poder ir para cima e para baixo dentro da lista. Bom, após clicar adicionar e dar próximo, leva a tela dos vagões, que ela tem um JPanel em box layout, que tem uma JList dos vagões, o scroller, um JButton adicionar, um JButton próximo para levar para a próxima tela, e mesmo igual antes tem um JPanel montagem, que mostra daí um JLabel, que está escrito montagem, e um JTextField, que mostra a montagem do trem, que mostra cada um dos elementos dele. Como pode ver aqui que tem um L1 que foi selecionado das locomotivas. E também um JButton voltar, que leva para o menu de volta. E, bom, caso a gente bote para adicionar para ir para a próxima tela, ele leva para essa tela que mostra que o trem foi criado com sucesso. Que mostra então que é um JPanel em box layout, que temos um JLabel trem criado com sucesso, sinalizando a criação do trem, e um JButton voltar, que leva de volta ao menu. Bom, então indo agora para o editar trem. No editar trem, ele abre um outro JPanel, que não tem layout nenhum, que engloba uma JList das composições disponíveis com um JScroller, mas nesse caso ele não mostra porque não tem locomotivas suficientes para a gente precisar ir para cima e para baixo. E um JButton selecionar e um JButton voltar. O selecionar acaba indo para a próxima tela e o voltar volta ao menu. Caso ocorra um erro, também vai aparecer na tela um JMessage mostrando a mensagem. Bom, essa vai então para essa nova tela em que é criado um JPanel em box layout, que cada um dos botões nessa tela é um novo JPanel em cada layout com um botão dentro de cada um desses JPanels. Então temos o JPanel inserir locomotiva, o JPanel inserir vagões, o JPanel remover o último elemento, o JPanel locomotivas livres, o JPanel vagões livres e voltar. Bom, então indo primeiro
para o inserir locomotivas. No inserir locomotivas é um JPanel em box layout com uma JList e um scroller. Temos então um JButton adicionar, que adiciona uma locomotiva à composição. Então um JButton voltar. E caso ocorra algum erro, ele vai ser tratado da forma certa. Então, ao clicar adicionar, a gente vai para próxima, que a gente vai, no caso, voltar ao menu, mas caso a gente clique então em adicionar vagão, ele vai vir para essa tela, em que tem um JPanel em box layout, uma JList com os vagões, o scroller, e temos então o JButton adicionar e o JButton voltar. Ao selecionar um vagão e clicar adicionar, ele vai adicionar e voltar ao menu. E caso ocorra algum erro, ele vai sinalizar. Então, caso a gente clicar no botão Remove Último Elementos, ele vai então aparecer esse JOption Pane, que vai aparecer removido com sucesso e o botão OK. Isso então, caso ocorra algum erro de que tenha já somente uma locomotiva ou tu tente fazer alguma coisa que não seja possível, ele vai ser corretamente tratado esse erro. Então, temos locomotivas livres. Que caso a gente clique no botão locomotivas livres, vai abrir esse JPanel, em que é um JPanel com box layout, onde tem uma lista que lista essas locomotivas, um JScroller e o botão voltar, que leva de volta ao menu. E caso a gente clique no botão nos vagões livres, ele vai abrir esse painel que tem um JPanel com box layout, que tem então um JList, que lista os vagões, um JScroller e um JButton que volta de volta ao menu. Bom, esse foi o editar trem. Agora então tem o listar trem, que ele simplesmente abre uma tela que tem um JPanel com box layout, que tem então um JLabel escrito composições, uma JList que mostra essas composições criadas e um JButton voltar que leva de volta ao menu, além do JScroller que só mostra caso tenha locomotivas suficientes para ele precisar mostrar. Então temos deletar trem. Deletar trem que abre esse JPanel em box layout, que temos uma JLabel escrito composições, uma JList que mostra essas composições, o JScroller que só aparece caso seja necessário, e um JButton excluir que deleta a composição selecionada na lista, e um JButton voltar que leva de volta ao menu. E caso também no menu de volta a gente tem o botão salvar, que caso a gente clica, ele abre uma JOption Pane que fala que as composições foram salvas com sucesso. Então esse é basicamente o nosso programa. Então agora, depois que o João ele já explicou, mostrou no PowerPoint como funciona o nosso projeto de forma mais resumida, mostrou todas as telas do nosso programa, como criar o trem, como editar o trem, eu vou mostrar ele realmente funcionando, rodando, e mostrar um pouco do código enquanto eu vou rodando aqui, mostrando o que cada coisa faz. Então acabou que a parte da interface gráfica a gente fez tudo nessa classe UI. E para isso a gente está usando um frame só, então ele só abre uma janela, não vai abrindo várias janelas. E a gente tem esse panel, que ele é o painel principal mesmo, então ele é o painel do menu. Né? Nesse painel foi onde a gente colocou todos os dados do menu, então todos esses botões aqui, tá tudo nesse painel principal. Ele explicou exatamente como que a gente fez isso ali, mas eu vou mostrar um pouco aqui também. Então, tem esse método aqui, que é o que faz rodar mesmo. E aqui, primeiro a gente colocou esse tema decorado aqui, do Look and Feel Decorated, que ele dá esse aspecto, não sei, ele tem essa barrinha azul aqui em cima, muda um pouco. Além disso, a gente colocou algumas fontes aqui, uma padrão e a outra em negrito, mas a gente acabou que não usou essa aqui, a gente só usou essa outra, e a gente já setou ela como padrão para todos os tipos de coisa que a gente usou aqui, como text field, botão, os labels e a lista, que foi principal assim, no nosso trabalho. O nosso frame ele tem o nome de trem, como dá para ver aqui,
E é basicamente isso. Então aqui, ó, no menu, como ele disse mesmo, a gente está usando um box layout e a gente está usando ele no eixo Y. Então, realmente, os botões eles ficam na vertical. E realmente, para fazer cada um desses botões, a gente acabou usando um painel para cada um deles com esse card layout, porque nesse caso a gente consegue fazer o botão ter o tamanho do painel. E aí, tendo 5 painéis, a gente colocou todos eles no menu para eles ficarem exatamente dessa forma aqui. E antes os botões ficavam todos pequenos no canto da tela, agora eles ficam muito mais apresentáveis aqui. Né? Então, a nossa proposta do trabalho foi basicamente traduzir tudo que a gente tinha em texto no terminal ali que a gente ia escrevendo, todas as opções para botões e mudar um pouco, mas é basicamente aquilo ali em formato de interface gráfica. Então dá pra ver que a gente faz exatamente esse processo aqui com cada um deles. Além disso, a gente tem mais uma parte muito importante aqui, que é para já setar as listas. Como que funciona isso? Porque a lista, a gente tem um problema com a lista. Por exemplo, ó, vou entrar aqui no listar trem, ó, o meu tem esse bug gráfico, mas isso só acontece no meu computador, não sei porquê. Em todos os outros que a gente testou, nunca acontece isso aqui, mas é só no meu que acontece. Mas voltando aqui, no que eu tava falando. No listar trem, por exemplo, a gente tinha um problema. Aqui a gente tem uma lista, né? Mas, por exemplo, quando a gente removia algum item daqui, ele não atualizava a lista. Então, ele realmente removia o trem, mas na lista que está mostrando aqui, ele não removia. Então, aí ficava um pouco esquisito e a gente precisava usar um list model aqui nas listas. Então, foi isso que a gente teve que fazer. A gente teve que criar esse list model para conseguir usar aqui. E a gente acabou usando 3 diferentes, porque a gente precisava um para vagão, um para locomotiva e outro para composição. Então, foi isso que a gente teve que fazer aqui. Além disso, a gente teve que fazer... a gente tem aqui o Old List Model para todos eles, porque na hora que a gente está criando um trem, pode acontecer do usuário não chegar até o final e ele mandar voltar. Só que aí, para onde foram aqueles vagões locomotivos que ele já tinha escolhido antes, né? Eles já tinham sido removidos já para colocar no trem. E eles têm que voltar de alguma forma. Então, essa Old List Model, ela serve para tudo aquilo que a pessoa está selecionando no momento de criar o trem, ele saiba o que a pessoa selecionou para jogar de volta para a lista, caso a pessoa decida cancelar a operação de criar um trem. Então, por isso que a gente usa essas listas aqui. Então, agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente cria um trem aqui, quando a gente clica no botão criar trem. Então, a primeira coisa, ele está pedindo o ID de um trem. E tudo isso acontece exatamente aqui, nesse Action Listener. Então, ele acaba criando um painel novo, né? Para cada coisa para cada tela diferente, a gente usa o mesmo frame. Mas o painel a gente sempre muda. A gente cria um painel novo, e naquele painel novo a gente coloca todos os elementos que tem que estar. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, e que a gente vai fazer em todos os outros, é já setar logo esse novo painel para como sendo o painel que o frame está representando, né? E aqui a gente também está usando um box layout, da mesma forma que no outro anterior. Então, o que a gente faz aqui? A gente acaba criando todos os elementos que a gente precisa aqui. Então, a gente usa o card layout também. Alguns para a gente conseguir formatar da forma que a gente quer. E a gente precisa criar vários painéis mesmo para realmente ficar do tamanho que a gente quer, o tamanho correto. E é isso. Aqui é mais questão de configuração mesmo, para realmente ficar da forma que a gente quer. Após isso, ó, aqui é realmente a gente coloca os botões, né? Então os botões é para ver que eles estão no painel separado, para eles ficarem juntinhos aqui. Eles estão num outro painel. E aqui essa parte aqui é a parte do refresh, que é para realmente aparecer as coisas na tela, né? Então aqui, ó, aqui ele já tem um esquema. Porque caso a pessoa clique no voltar, ele tem que recolocar tudo que a pessoa selecionou, ele tem que colocar de volta para lá, né? E a gente ainda não começou a criar aqui. Mas esse voltar aqui, esse botão voltar, é o mesmo botão voltar que a gente está usando nos próximos panels. Então, acaba que o Action Listener dele fica um pouco mais em cima. Mas funciona exatamente da mesma forma. Então, aqui é exatamente isso que ele faz. Ele pega todas as locomotivas que a pessoa pegou e devolve elas para o List Model, que é o que mostra na lista. E aqui também, ele pega o Old List Model de vagões e joga todos eles para dentro da List Model novamente. Depois, a gente acaba zerando essas listas antigas, porque se a pessoa for criar um novo trem, não pode ter nada ali. Senão acaba ocorrendo de adicionar 2 vezes um vagão, uma locomotiva que já tinha sido colocado. Tá? Então aqui, ó, aqui tem o Action Listener do próximo, que é o que eu vou fazer agora.
Primeiro, eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente colocar um ID errado. Então, né, a gente tem aqui uma exceção aqui para tratar, e ela pega e ele faz, ele tem algum tipo de mensagem. Então acabou que eu tinha acabado esquecendo de dar pull na última versão do projeto, mas agora sim. Vou mostrar como é que faz a parte de criar o trem aqui. Ó, por exemplo, no listar, a gente tem vários trens aqui, ó. Vamos pegar esse 9 aqui. Vou primeiro mostrar o que acontece quando a gente bota um ID que já existe. Então quando der próximo, ó, ele já disse que já tem um ID em uso e que não dá para usar esse. Caso eu coloque qualquer outra coisa aqui, tipo batata, ele também diz que é um formato inválido, ele não deixa passar de jeito nenhum. Então agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente coloca alguma coisa que funciona. Então, sei lá, 5. Vou dar próximo, ó. Quando a gente entrou no próximo, primeiro ele vai passar, aqui ó, ele entrou aqui, né, um outro painel que ele tem que criar aqui. E aí ele tem que mostrar a lista de locomotivas, aí tem que mostrar tudo aquilo que eu falei a gente está usando aquela lista default lá, a gente tem que usar aquele model, né, a gente tem que criar uma lista de seleção simples, então a gente só consegue selecionar um elemento de cada vez, né, aqui ele cria tudo, né. A gente tem esse text field da montagem aqui, que é a nossa ideia mostrando a criação do trem aqui embaixo, né? O usuário não pode clicar aqui, ele é desligado, não tem como digitar aqui. Então, ó, só que quando clica no próximo, né, é aqui que ele faz aquela parte de realmente ver se o trem dá para usar ou não. Então, né, aqui então ele vai acabar pegando o que a gente escreveu naquele JTextField do ID na tela de antes, né? E aqui ele vai ver se realmente não ocorreu uma exceção e aquele modelo que a gente escreveu lá realmente podia. Mas aqui embaixo ele ainda vai testar se aquele ID já não existe em algum outro trem. Então ele manda lá pro app, ele manda o ID do trem, porque toda essa parte de criar trem a gente resolve no app, né? A UI ela só pega o que o usuário está trocando ali com o programa, mas todos os dados mesmo eles ficam salvos no app. Então aqui no app dá pra gente ver que a gente tem as garagens aqui, ou melhor, aqui em cima. A gente vai ter onde salva as locomotivas, onde salva os vagões, o pátio das composições. A gente tem o trem aqui, a gente tem um trem base aqui, porque esse trem, é em cima desse trem, dessa variável que a gente vai estar criando trens e editando trens. Então quando a gente vai criar um trem aqui, a gente vai estar dando um new composição nesse cara aqui, e a gente vai estar adicionando locomotivas e vagões nesse trem aqui. Quando a gente acaba o processo ali na UI, a gente pega esse trem, manda ele para o pátio, e esse trem aqui a gente acaba zerando ele, então ele volta a ser null, para a gente conseguir criar outro trem. Além disso, quando a gente está editando, a gente usa essa variável trem para a gente carregar um trem já existente nele e conseguir aí sim tirar vagões, colocar vagões e mexer tudo que a gente pode fazer nele. Né? Além disso, a gente tem algumas outras variáveis aqui que servem mais para calcular se é possível ou não adicionar um vagão a mais, que vai estar nos limites de peso e nos limites de quantidade de vagões que a locomotiva consegue levar. E além disso, aqui a gente tem a montagem string, que é o que eu vou mostrar aqui, essa feature, que ela vai mostrando o trem sendo criado aqui embaixo. Então, por exemplo, ele já permitiu criar o trem, já está tudo certo, e agora aqui ele está esperando eu clicar no adicionar. Né? Quando eu clicar no adicionar, ele vai pegar o cara que eu cliquei aqui e vai colocar ele como uma locomotiva. Vai mandar esse cara lá pro app, nesse método aqui de adicionar locomotiva. Né? Antes disso, já dá pra ver que quando a gente manda o ID lá pro app, que eu acabei esquecendo de mostrar aqui. Cadê o app ID? É esse aqui, ó. Exatamente esse método aqui, ó. Quando tu manda o ID pro app, ele já está criando um novo trem lá. Caso não seja possível, já exista aquele ID, então ele joga a exceção. E não deixa passar daquela tela como eu mostrei anteriormente. Mas caso contrário, ele já vai estar criando aquele trem com aquele ID. Agora aqui o que acontece? Tem o outro método aqui que ele está esperando eu dar um adicionar. Clicar no botão adicionar para adicionar uma locomotiva na nossa montagem. Então, por exemplo, eu vou pegar essa locomotiva 2
aqui, porque ela não tem muita quantidade máxima de vagões, pra gente conseguir lotar essa locomotiva aqui. Pra gente conseguir botar o máximo de vagões aqui e ele estourar mesmo o limite e dizer que não pode mais. Então, ó, quando eu clicar em adicionar aqui, dá pra ver que ele sumiu da nossa lista e ele tá lá na montagem, então a gente consegue ver o trem sendo montado. Né? Então é aquilo que eu falei que ele faz. Ele manda lá pro lock, ele manda o lock lá pro Edge Locomotiva do app, e aqui ele vai estar engatando a locomotiva que ele recebeu e vai estar tirando ela daquela garagem de locomotivas que ela tá, porque tem que deletar de lá para não estar mais, e vai estar engatando ela na nossa composição. Então é isso que ele faz, é bem simples. Agora aqui, a gente pode ver que o que ele faz, aqui tem todo o processo de para funcionar isso de atualizar ali. Então, ele tem essa parte do modelo aqui. E além disso, ele tem que atualizar o Old List Model, porque caso eu clique em voltar, essa locomotiva 2 tem que voltar. Então eu vou mostrar isso para vocês agora. Vou clicar em voltar aqui. Clique em voltar, ele voltou para cá. Vou criar o trem com ID 5. Tá? Ele deixou passar. Dá pra ver que aquela locomotiva 2 não tá aqui. Mas ela tem que voltar para cá. E ela volta sempre na última posição. Mas ela volta, é isso que é importante. É importante ela voltar. Senão, essa locomotiva iria se perder e nunca mais ia ter ela ia ser deletada. Né? Mas agora eu vou mostrar aqui como realmente funciona. Então, vou adicionar e vou dar um próximo. Né? Aqui, ó, dá pra gente ver que quando ele joga no list model, ele tira do nosso default list model, que é realmente para atualizar aqui. E além disso, a gente acaba tirando a seleção, né, da pessoa, até porque não existe mais, e ele atualiza ali o text field aqui da montagem. E dá um revalidate e repaint no frame para realmente mostrar tudo. Tá, agora na tela de vagões aqui. Na tela de vagões a gente caiu aqui. Primeira coisa, dá pra ver que ele tem um app check aqui. Esse app check, ele é responsável por checar se a gente pode realmente fazer uma ação aqui. Então, eu não mostrei ali, mas esse app check aqui, ele é responsável por ver se a gente tem alguma locomotiva na nossa composição. Porque a gente poderia simplesmente clicar no próximo, sem ter colocado uma locomotiva. E ele não pode deixar. Então, se a gente ver aqui, ó, a gente pode ver o que é o check. Vou mostrar, ó, o check que a gente está usando ali é esse aqui, que ele recebe um inteiro. Então, quando a gente manda um pro app check, ele acaba checando a primeira condição aqui, que é caso o trem que a gente está criando tenha 0 locomotivas, ele tem que retornar um falso, porque não pode passar para aquela tela. Caso contrário, retorna um true e aí ele realmente deixa construir aqui a tela inteira. Caso contrário, ele vai ficar preso onde a gente estava antes. Mas agora que ele passou para cá e ele já tem locomotivas, ele chama um appcalc. O appcalc, ele serve para calcular a capacidade da composição que a gente montou baseado nas locomotivas que a gente colocou. Então, com isso, ele já vai saber a quantidade máxima de vagões que a gente pode colocar, o peso máximo, para não ter nenhum problema de cálculo ali. Além disso, a gente faz a mesma coisa que nos outros, né? Isso aqui é basicamente toda a formatação. Então, a gente cria um novo painel, a gente coloca esse painel no frame, a gente adiciona os botões, adiciona o label, né? A gente tem que criar a lista para funcionar aqui, a lista de vagões, né? Tudo isso aqui é basicamente isso. Aí aqui tem os botões, né? O voltar, que é o mesmo voltar lá de cima, como eu já tinha explicado. Tá? E aqui ele está esperando o adicionar. Então, realmente, vamos ver, ó. No adicionar aqui, ó, ele tem outro app check. Aqui nesse app check ele está mandando a capacidade de carga máxima do vagão. Porque ele tem que realmente... Ele está mandando para o app check e ele vai calcular se realmente pode colocar. Então, se a gente ver aqui, ó, ele está recebendo... Ele está pegando o get capacidade de carga. Então, realmente, ele está mandando um double para cá. E aí ele calcula aqui. Primeiro, ele vai estar atualizando as variáveis de max peso anterior, a antiga, e de máximo de vagões anterior também. Porque ele vai ter que subtrair o atual aqui com o peso desse novo vagão que a gente está querendo colocar, para conseguir ver se os dois, o max vagões e o max peso, vão estar maiores ou igual a 0, que quer dizer que aí a nossa locomotiva está sobrando capacidade dela. Caso não seja possível colocar aquele vagão na composição, então é preciso que a gente volte as variáveis para o peso anterior, porque aquela carga não vai entrar, aquele vagão não vai entrar de jeito nenhum.
Senão a cada vez que a gente tentasse adicionar alguém aqui que não fosse possível, ele ia começar a subtrair cada vez mais e nunca, sem a gente ter adicionado ninguém. Então é por isso que ele tem que fazer isso. Tá? Aqui então, funciona exatamente igual a hora de adicionar locomotivas. Ele vai pegar o cara que eu selecionei, vai colocar uma variável vagão, vai mandar para o add vagão, que funciona exatamente igual ao outro. Ele vai ter o trem.engata, e aí vai estar mandando o vagão e o vagão que a gente selecionou e a garagem de vagões, que é da onde ele tem que remover. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o add vagão aqui, né? Então, ué, não, pera, esse aqui é pra adicionar o vagão na garagem, não é esse aqui. É outro. Cadê? É de vagão mesmo? É de vagão, realmente é de vagão. Mas não é esse aqui, é outro. Cadê? Tem que ter outro. Aqui, esse aqui, ó. Exatamente o que eu falei, ó. Trem.engata, recebendo o vagão e a garagem onde ele tem que tirar. Aquele outro lá é pra adicionar um novo vagão na garagem, mas isso aí a gente nunca mais utilizou. Depois que a gente já colocou vários vagões ali pra utilizar, a gente nunca mais utilizou. Tá? E aí ele faz exatamente aquilo. Ele tem que ter um default list model, e aí ele tem que pegar, e aí ele tem que colocar o elemento que a pessoa selecionou no old, para depois, caso a pessoa coloque para voltar aqueles vagões, eles voltem para a lista e não se percam. Além disso, ele tem que atualizar a montagem aqui, né, a visualização, e vai fazer aquilo que ele sempre faz, de tirar a seleção e recarregar aqui a lista. Então, vou mostrar o que acontece aqui, ó. Aqui já dá pra ver o erro, né, caso exceda o limite da locomotiva. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, porque aqui no próximo ele também tem um app check, né? Eu falei do app check 1, mas eu não mostrei porque eu acabei esquecendo de dar um próximo sem locomotiva. Mas o app check 2 funciona exatamente da mesma forma, só que para vagões. Então ele vai conferir lá no app se a composição que a gente está criando tem algum vagão. Caso seja igual a zero, então é false, não dá para prosseguir. Ele não deixa a gente passar dessa tela aqui. Caso contrário, sim, ele vai deixar. Mas vou clicar no próximo aqui e ele deseleciona um vagão, porque realmente não tem nada aqui, não dá pra criar um trem sem vagão. Então eu vou começar a botar vários vagões aqui até a gente lotar a capacidade de cair nesse else aqui. Então, ó, vou adicionar. Ó, aí dá pra ver que ele vai criando o trem que a gente tá fazendo ali embaixo. Ó. Então já era. Aqui já excedeu. Não é possível. Esse de 35. Mas quem sabe, um de 20 ainda dá. Às vezes sobrou um pouco de peso, né? Não, nem o de 20 dá. E o de 20 é o mais leve, então realmente não tem mais como botar nada aqui. Então eu vou dar um próximo e ele vai ter criado o trem. Quando eu criei um próximo aqui, ele vai estar pegando o list model C, o C quer dizer que é de composições, e vai estar adicionando um novo elemento, que ele vai estar pegando o trem do app, que é exatamente o trem que a gente acabou de criar. Aí ele vai estar mandando para o app também um add trem. Esse add trem, o app ele está pegando e mandando para o pátio lá, porque tem a lista do pátio no app, né? Que não é nenhuma lista, é uma outra classe, que aí sim, dentro do pátio tem uma lista de composições, mas o app ele guarda o pátio e aqui a gente tem que fazer a gente tem que clonar tudo que está no pátio, né, nesse list model para aparecer na lista ali. Então aqui a gente também faz a mesma coisa, né? Cria um novo painel, coloca esse JLabel aqui, o botão voltar, que já é o mesmo que a gente sempre usou, que volta direto para o menu. Né? Esse botão voltar eu nem mostrei, mas ele usa um método simples aqui para voltar ao menu. Embaixo, que é esse return to menu, ele vai jogar o painel do menu mesmo, que é o panel, é o nosso painel principal, e vai dar um refresh na tela. Então eu vou clicar aqui e a gente vai voltar. Agora eu vou mostrar a parte de editar um trem. Tá? Para editar um trem, deixa eu voltar aqui. Ó, a parte de editar um trem, ela fica exatamente aqui. Então, ele está esperando eu clicar no botão editar um trem. Quando eu clicar no editar um trem, exatamente a mesma coisa de sempre. Ele vai criar um novo panel, vai adicionar botões, vai adicionar a nossa JList. Né? Aqui no caso ele não tem o JScroller, mas é porque a lista é muito pequena. Se a lista fosse maior, ia aparecer o JScroller. Né? Então as configurações são exatamente iguais às dos outros painéis até agora. Né? A única diferença aqui é que a gente está criando um outro botão de voltar, porque aquele botão de voltar era daquela outra tela. Tá? Então voltar aqui tem o Return to Menu, exatamente igual antes. E aqui ele está esperando eu selecionar uma composição.
Então, o que acontece? A composição que a gente criou foi a 5, ó, ele mostra aqui. O peso do trem é 150, a gente tem uma locomotiva e 4 vagões. Então, eu vou clicar nele aqui, vou dar um selecionar nele, tá? E quando a gente seleciona ele, ó, dá pra ver aqui até que vai mostrar um erro caso eu não selecione nada e mande selecionar, né? Tem que selecionar alguma coisa para dar certo, tá? Mas o que ele faz? A primeira coisa que ele faz depois que eu seleciono alguém, ele pega essa composição que eu selecionei e manda ela no editar aqui dentro mesmo. Primeiramente dentro da própria UI. Então o que ele vai fazer? Depois que ele carregou aqui numa variável local dessa própria classe, ele manda esse trem pro app aí, num load composition. Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse trem que eu puxei aqui e vai mandar naquele trem do app. Lembra que a gente usa para tudo lá, aquela variável trem, para editar e para criar. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Aqui, ó, a gente usou exatamente a mesma fórmula que a gente usou no menu principal. Então a gente está usando um panel com 6 panels que tem o card layout em cada um deles, e a gente coloca um botão em cada um deles, fazendo com que o botão tenha o tamanho total do panel. E aí assim a gente consegue os botões maiores. Então isso aqui é basicamente formatação do código. E aí, realmente ele sempre vai estar dando aquele revalidate e refresh. Agora eu vou mostrar como funciona cada uma das opções. Então a primeira coisa, que é muito importante a gente conferir aqui, caso eu for inserir uma locomotiva, que é a nossa primeira opção, é se a nossa composição já tem vagões, porque não é possível inserir uma locomotiva depois de vagões. Então é exatamente isso que o nosso programa faz aqui. Se eu clicar aqui no inserir locomotiva, dá para dizer que ele já mostra de cara que não é possível inserir locomotiva. Por quê? Porque a gente ainda tem vagões. Tá? E é isso que entra aqui, ó. No inserir locomotiva, dá para ver que tem o AppCheck 3. E o AppCheck 3 é exatamente para ver isso. Se a gente tem vagões na composição, então não dá para inserir uma locomotiva. Caso contrário, ele ia deixar a gente entrar aqui. Mas como não dá para fazer isso agora, e nem inserir um vagão, né? Porque caso eu venha aqui e tente inserir um vagão, ele vai dizer que já excedeu, porque eu já tinha excedido. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no editar. Vou entrar aqui e eu vou mostrar primeiro remover o último elemento, que é o que a gente precisa fazer. Então eu vou descer aqui, e aqui a gente chega no remover o último elemento. Tá? Ele deixa a gente remover um elemento caso a nossa composição tenha mais do que um carro. Né? O carro é ou a locomotiva ou o vagão. Né? Mas a gente não pode deixar o trem sem locomotiva, porque essa também é outro requisito do projeto. Né? A gente só pode deletar realmente um trem pela opção de deletar. Então sempre uma locomotiva no mínimo. Então o que ele faz aqui? Primeiro ele vai ver se a gente tem mais de um elemento na composição. Caso a gente tenha, ele vai remover o elemento. Então aqui ele vai testar se... aqui ele também vai testar, porque ele vai ver se a gente tem duas ou mais locomotivas, né? Porque ele não pode deixar sem nenhuma locomotiva, então ele tem que testar aqui. E aqui ele vai testar, e ele tem que ver se realmente é uma locomotiva, né? Porque senão não tem como remover. Ele tem que adicionar na lista certa também. E aqui ele vai ver se é um vagão, o último elemento. Então ele sempre puxa o último elemento, confere se é uma locomotiva. Se for uma locomotiva, ainda tem que ver se a gente tem duas ou mais locomotivas, porque senão vai ficar zerado, e não pode. Caso seja um vagão, sempre pode remover, porque vagão sempre pode remover, pode ficar sem nenhum vagão. E é exatamente isso que ele faz. Depois que ele pega aqui o cara, ele manda para o app remover o último elemento da composição que a gente está mandando para ele. Então aqui no caso ele mandou editar para o app. E o app vai remover o último elemento do editar. É exatamente isso que ele faz aqui. Então, ó, quando ele recebe aqui, ele faz exatamente a mesma... Ele ainda confere outra vez aqui. Nem precisaria, mas ele confere outra vez. Ele faz exatamente a mesma pergunta que o outro faz. Se é uma locomotiva, ele remove e ele tem que mandar aí para a garagem de locomotivas a locomotiva. Caso seja um vagão, ele manda para a garagem de vagões. Mas aqui ele também confere se realmente tem duas ou mais locomotivas. Então, vou mostrar aqui
isso funcionando, né? Caso não seja mais possível remover, e seja o último elemento, ele também mostra aqui. Então eu vou remover. Ele aparece que foi removido com sucesso, como mostra aqui nessa linha. Então eu vou remover vários, eram 4, né? Então eu vou remover os 4 para a gente conseguir inserir locomotiva e vagões. Então vamos lá. Esse foi o primeiro, agora o segundo, terceiro, o quarto. Agora ele não pode deixar mais, porque agora a locomotiva só tem uma. Então vamos ver se realmente funciona. Realmente está funcionando, não é possível remover. Então perfeito, até aqui tá tudo certo. Agora inserir locomotiva. Vou colocar uma nova locomotiva aqui. Aquela nossa primeira, ela tinha pouca capacidade. Vou pegar uma outra aqui para ser fácil de encher logo a nossa composição de vagões depois. Então vou adicionar uma, ó. Ele já deixou. Antes ele nem deixava entrar nessa tela, porque não podia. Né? Então, ó, tá aqui, ó, nosso trem de D5 com 2 locomotivas e 0 vagões. Tá sem peso do trem porque realmente não tem mais nenhum vagão. Então a capacidade dele é 0 nesse momento. Então vamos inserir vagões agora até não ter mais capacidade. Então, ó, vou colocando vários vagões aqui. Na parte de edição não aparece a montagem do trem. Mas agora a gente pode voltar aqui, ó. Agora sim, nosso trem tem peso. E realmente tá tudo funcionando. 9 vagões, perfeito. Então era isso que eu tinha que mostrar aqui, né? A parte de inserir locomotiva e inserir vagão, vamos ver aqui, ó, rapidamente. Então primeiro ele vai checar se não existem vagões na composição, senão ele não deixa a gente entrar no inserir locomotiva. Aí aqui ele vai criar toda uma tela nova, exatamente da mesma forma de antes. E ele está esperando eu adicionar. Na parte do botão adicionar, funciona exatamente na hora uh, de criar o trem. Então ele vai fazer tudo aquilo da lista antiga, da lista nova, vai atualizar a lista que a gente está vendo na tela, vai pegar a locomotiva que eu selecionei, vai mandar para o app, mandar adicionar na composição. E caso não seja possível, ele mostra aqui. Mas se eu já mostrei, o vagão é exatamente a mesma coisa. Tudo isso aqui é a parte de formatação, funciona exatamente igual na parte de adicionar vagões na hora de criar um trem. A única coisa que muda é que aqui deu pra ver que não tem a montagem, né? Então não dá pra ver a composição que a gente está criando ali embaixo. E aqui é exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar, ele vai ter o trem que a gente quer colocar, ele vai ter o valor, o peso do vagão e ele vai lá checar se com tudo que a gente já tem no trem, o peso desse vagão novo vai poder colocar, se não vai poder colocar, se puder, ele atualiza todas as listas, a padrão, ele a de elementos antigos para recolocar e vai dar um refresh em tudo. Remover o último eu já mostrei, agora eu quero mostrar aqui o listar locomotivas livres. Esses dois aqui eles funcionam exatamente igual o do vagão e o da locomotiva e do vagão, eles funcionam da mesma forma que esses dois primeiros aqui de inserir. A única coisa que acontece é que eles não têm o botão adicionar, mas é exatamente a mesma coisa, não muda em nada. E aí tem o botão voltar. O botão voltar ele joga direto pro menu. E é isso. Agora tem mais 3 opções aqui que eu vou deixar pro meu colega Ricardo apresentar. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aí. Tudo bem. Eu vou apresentar um pouco mais do código da UI, do código do app e da nossa interface. Bom, rodando o nosso aplicativo, nós temos 3 botões que ainda não foram apresentados: listar trem, deletar trem e salvar trem. Vamos começar apresentando o listar trem. Bom, ao momento que a gente clica para listar os trens, ele vai listar todas as composições disponíveis, todas as composições que nós temos no nosso aplicativo, mostrando o ID, quantas locomotivas ela tem, quantos vagões ela tem, qual o peso da composição. E se nós clicarmos voltar, voltamos para o menu. Essa lista de trens vem daqui. Ela vai vir do default list model C. Então a gente vai fazer um for each, onde a gente vai adicionar uma composição do método lá no app chamado composições to list, que ele vai pegar todas as composições que temos no app e colocar para cá. E assim a gente pode adicionar todas as composições que temos no app na nossa list model C. Então, adiciona o elemento, composição. A gente cria uma de list composições
com o list model C. E assim a gente tem uma lista de composições que vai estar sempre atualizada. Então, quando se cria um trem, quando se adiciona um trem, o que vai acontecer? A gente pode vir aqui. Então, quando se cria um trem, a gente vai adicionar na lista model C, que é a nossa lista com as composições, o elemento app.getTrain. Ele retorna o trem lá no app, que vai ser o trem que a gente está criando. É o trem que é passado para o app a partir do app.dtrain. E ele retorna esse trem aqui, e ele vai adicionar ele na lista model C. Então, se a gente criar um trem, vamos dizer ele de 88, adicionar uma locomotiva, outra locomotiva, adicionar vagão, trem criado com sucesso, nós vamos vir aqui listar trem, e ele foi adicionado à nossa lista de composições. Agora, passando um pouco para o código da UI, do listar trens, que lista as nossas composições. Ao momento que a gente clica aqui, nós temos o painel lista. Esse painel é o painel que compõe tudo isso aqui. Mas a gente também tem o painel listar composições. Nesse painel, a gente adiciona um JLabel, composições. A gente adiciona o botão voltar. Está aqui, pressão do botão voltar. E a gente vai adicionar a nossa lista composições num scroller. No scroll pane, lista composições. E colocamos tudo isso aqui dentro do painel listar composições. Esse scroller não está aparecendo aqui porque ele não teria utilidade, né? Agora, se a gente tivesse, por exemplo, 20 composições, nós teríamos que utilizar do scroller para ir para cima e para baixo para procurar as composições todas listadas corretamente. E aí o scroller vai aparecer, vai funcionar corretamente. Aqui, caso clicamos voltar, voltamos para o menu. Bom, agora passando para frente, próximo botão, deletar trem. Quando nós clicamos no botão deletar trem, ele vai listar todas as composições que nós temos disponíveis. Vai falar, olha, tu pode excluir uma composição, pode voltar para o menu, ou tu pode excluir uma composição. Quando eu não vou excluir, vou explicar um pouquinho aqui do código da UI do deletar trem. Então a gente tem o painel deletar, a gente tem o botão selecionar, que no caso ficou como botão excluir aqui, o voltar que volta para o menu. Nesse painel deletar, a gente coloca uma label de composições, que a gente fazer na lista, seta um novo scroller para a lista e coloca dentro desse scroller, no scroll plane, a lista composições que a gente fazia antes. Então agora aqui a gente está praticamente listando as composições novamente. A diferença do listar trem para o deletar trem é que agora ele tem um botão que pode manipular essa lista, é o excluir. Então quando nós clicamos em excluir, a gente vai vir aqui, ó. O botão selecionar é o nosso botão excluir. Ao momento que a gente seleciona um valor aqui e clica em excluir, ele vai pegar a composição deletar. Então, lista composições.getSelectedValue, ou seja, o valor que nós selecionamos aqui, vai vir para o deletar. Se nós não selecionarmos valor nenhum, eu vou mostrar isso para vocês, caso a gente não selecione valor nenhum, a gente vai ter uma mensagem dizendo que a gente precisa selecionar um valor para excluir. Então nós vamos aqui, uma mensagem, erro, selecione um trem para excluir. Então a gente não pode excluir o vazio, né? A gente precisa selecionar um trem para ser excluído. Vocês podem perceber que o 88 não está mais aqui, porque eu não salvei. Então aqui, caso eu realmente possa excluir isso aqui, eu selecione alguma coisa para excluir uma composição, eu vou centrar nesse else aqui. Esse else vai fazer um loop. Ele vai pegar a composição deletar e vai procurar quantos carros ela tem. Então, enquanto i for menor que a quantidade de carros que essa composição tem, a gente vai deletar um por um. Um carro por um, até que a gente delete todos os elementos. Se o carro da nossa composição for uma instância de locomotiva, a gente vai adicionar a nossa locomotiva lá na lista de locomotivas e a gente vai deletar
.getCarro na i. Ou seja, a gente vai pegar qual carro daí? É uma locomotiva. Ótimo. Então adicionamos aqui element locomotiva deletar getCarro na i. Então adicionamos na lista de locomotivas um elemento. Esse elemento é uma locomotiva, porque eu concatenei aqui, eu tenho certeza que vai ser uma locomotiva, mas eu preciso passar locomotiva entre parênteses para forçar que ele realmente entenda que o getCarro vai retornar uma locomotiva, que o carro pode retornar uma locomotiva ou vagão. Nesse caso, eu tenho certeza que vai retornar uma locomotiva, por isso eu fiz o parênteses locomotiva. Então, passou aqui, ele adicionou na lista de modos locomotivas. Então, o que está acontecendo aqui na lista model L e na lista model V? Caso ele for locomotiva, simplesmente estou falando, bom, joga esse carro lá para a lista de locomotivas. Caso ele for vagão, joga esse carro lá para a lista de vagão. Aí tu fala assim, bom, mas as coisas não vão dar certo, porque na real ele só está, sabe, adicionando as coisas na lista de locomotiva e na lista de vagão. Mas não é bem assim. Depois, se ele vai fazer toda essa adição na lista de locomotivas e na lista de vagão, aí a gente vai fazer o seguinte, na default list model C, que é a lista de composições, a gente vai remover o elemento na lista de composições selected index. Então, lá na lista de composições, o elemento que foi no index selecionado vai ser removido. Daí a gente passa um método para o app, que é o método que realmente deleta a nossa composição. Então aqui ele estava falando, olha, eu vou ter que jogar essas locomotivas para a lista de locomotivas, essas vagões para a lista de vagões, mas o deletar da lista vai acontecer aqui, no app delete composition. Então ele passa a composição deletar, vamos até lá. Então ele vai fazer um do while loop, enquanto a quantidade de casas na composição for maior que zero, nós temos que deletar os veículos da nossa composição, nós temos que desengatar eles da nossa composição. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar a composição. Comp get last. Comp get last, ele vai pegar sempre o último carro da nossa composição. Então, ele deleta de trás para frente. Se ele for uma locomotiva, desengata a locomotiva e bota na garagem de locomotivas. Se ele for um vagão, porque se ele não é locomotiva, ele é vagão, desengata esse vagão e coloca na garagem de vagões. Então, agora sim, nós estamos efetivamente removendo as nossas locomotivas e os nossos vagões da composição. Então, ele vai remover todo mundo e ele vai chamar um método que ele vai botar pat composições para deletar a composição. Então, lá no pat composições, ele vai fazer o seguinte, na minha array de composições, dentro desse pat composições, remove, manda embora essa composição. Então, essa composição agora não existe mais. O que vai acontecer aqui? Excluir, não existe mais. Nós podemos voltar, entrar no deletar trem, a composição não existe mais. Podemos listar elas, não existe mais. A última coisa da nossa UI será o botão de salvar. O botão de salvar ele é mais simples dos outros e ele serve para salvar os nossos vagões, as nossas locomotivas e as nossas composições. Como já fazia antes, quando a gente tinha o menu de texto, a gente vai estar clicando no seguinte, clicamos em salvar, composições salvas com sucesso. Então agora, se a gente fechar o nosso aplicativo e abrir de novo, as nossas alterações continuarão lá. Vocês se lembram que a gente tinha uma locomotiva de D26 e uma locomotiva de D9. Eu excluí a locomotiva de D26. Então agora eu clico em salvar. Essa exclusão fica salva. Ela não vai aparecer aqui se eu abrir o aplicativo novamente. Nós podemos fechar ele. Abrir de novo. E realmente, ela não apareceu aqui novamente. Então vamos passar, dar uma olhada no código do botão de salvar. Quando nós clicamos em salvar trem, nós puxamos um método no app chamado salvar. E ele vai salvar na lock.csv. Aqui. Ele vai passar e salvar os vagões na ved.csv.
e as composições no comp.csv, como eu já fazia antes no nosso aplicativo de texto. E caso isso dê certo, que ele vai sempre conseguir adicionar, composições salvas com sucesso. Essa é a mensagem que ele manda. Então esse foi o nosso aplicativo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.